18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Segundou, minha gente. Muito boa noite pra você. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7, acompanhando a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Segundou, Cid Soares. Boa noite. Boa noite, boa noite. A todos que nos ouvem no carro, né? A pessoa que tá em casa, mas olha, a galera do carro aí, com calma, com tranquilidade, né? Segundou, tá tranquilinho. Tanto não tá ruim hoje não, tá bacaninha. Então dá pra ir de boa, vá curtindo a Mix. Tem muita informação boa pra você hoje aqui. Agora em Manaus, 6 horas e 1 minuto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Nova denúncia contra o governo Wilson Lima. Desta vez é na Secretaria de Educação, com a compra de material escolar superfaturado e de baixa qualidade. Covid nas salas de aula. Unidades escolares da capital e do interior tiveram que suspender as atividades pela falta de estrutura e de higiene nas salas de aula. Profissionais de educação testaram positivo para a Covid-19. Vamos falar também sobre o prazo de 5 dias que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu para o governador Wilson Lima se manifestar sobre o recurso do Senado Federal que insiste no depoimento dele na CPI da pandemia. É nosso destaque também, fraude no Zap. Todo cuidado é pouco para não cair no novo golpe virtual que está sendo praticado. É o grupo Pix de R$1 no WhatsApp. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas desta segunda-feira, 21 de junho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. E o governo Wilson Lima não para de produzir escândalos no quesito corrupção. Agora o alvo das denúncias e de irregularidades é o contrato no valor de R$19.800.000 para fornecer material didático, o kit pedagógico para alunos e professores da rede estadual de ensino do Amazonas. Segundo o deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos, vários produtos do kit estão superfaturados, comprados pelo Estado por valores bem acima do praticado no mercado. Exatamente, Cid. E a denúncia foi feita com base nas informações do portal da transparência, viu? Um exemplo é a garrafa de água do tipo Quiz, né? Que foi comprada pelo Estado por R$25 a unidade, sendo que no mercado local o mesmo produto sai a média aí de R$4,50, ou seja, o Estado do Amazonas pagou 5 vezes mais caro pelo mesmo produto. Outro exemplo é a caneta esferográfica, né? No mercado local a unidade custa aí 99 centavos, mas o Estado pagou R$1,16 por unidade. Aí não é só isso não, olha. Os professores denunciam também que produtos de péssima qualidade. Além disso, as agendas e os calendários dos cadernos são do ano de 2020. Dá para piorar? Vamos saber mais sobre essa história de escândalo do governo Wilson Lima na reportagem de Ananda Chama. Após críticas de professores ao governo do estado sobre o kit escolar de apoio aos docentes do Amazonas e com base em dados do portal da Transparência, o deputado Dermilson Chagas, do Podemos, afirmou neste domingo que no dia 30 de janeiro do ano passado, a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas firmou um contrato de mais de 19,8 milhões com uma empresa gráfica para fornecer um kit de material didático para professores e alunos de rede estadual. Do valor total do contrato, a SEDUC pagou 3,7 milhões de kits destinados a 23.909 professores, sendo cada kit saindo no valor de R$155. O que mais chamou atenção foi o faturamento alto no valor de aquisição de cada item, como por exemplo a garrafa de água do tipo Squeeze. A unidade custou R$25, sendo que em mercado local, várias empresas vendem o mesmo produto com um valor inferior de até R$4,50. Dermilson Chagas fala também da baixa qualidade dos kits e sobre as necessidades mais urgentes dos professores, como internet e luz. Olha, você percebe que os kits são de baixa qualidade. 18 milhões de reais foram gastos desnecessariamente. A necessidade do professor que ele está precisando nesse momento de pandemia é que a SEDUC ajude a pagar sua internet,
que aumente um pouquinho o seu recurso, porque eles em casa ficam no ar-condicionado e tem que pagar uma luz mais cara. Muitos dos alunos não têm internet no interior, na capital. Isso é fato. Os dados estão aí. E o Ministério Público, que não investigou isso ainda, é preocupante. O Tribunal de Contas, que não indagou também isso, é preocupante. Esses kits foram pagos de uma forma muito rápida no ano passado, em plena pandemia. Esses recursos poderiam ser direcionados para salvar professores que muitos morreram por causa dessa Covid. O deputado disse também que o que precisa ser feito é abrir uma CPI contra a SEDUC para investigar esses gastos. O que nós encontramos no governo é o que já está estabelecido na saúde: corrupção. O que precisa ser feito é abrir uma CPI na SEDUC, como já disse várias vezes, para investigar esses gastos. Gastos esses, muitas vezes, superfaturados. Os serviços terceirizados, compra de material, transporte escolar. Como denunciei a Dantas, coisas horríveis, e nada foi feito. Então, nós temos que apelar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para tomar providências. Está demais. O governo do Estado, me parece que conta com todos com a impunidade. É lamentável. Esse dinheiro é nosso. Nós não podemos deixar que o governo do Estado faça essas gracinhas que vem fazendo na saúde pública com dinheiro na educação também. A professora da Rede Estadual de Ensino, Érica Carmo, fala do desrespeito que os professores sofreram, a sobrecarga de trabalho e a humilhação de receber esse kit. A nossa luta, nesse momento é justamente por tudo que aconteceu na pandemia, e esse kit ele vem coroar a nossa humilhação, o desrespeito com os professores, com todos os colegas que morreram trabalhando, que até na primeira vez que voltamos para a sala de aula foi 18 de agosto. Então, esse kit ele vem aí demonstrar o quanto as coisas estão erradas no governo Wilson Lima, o quanto as coisas estão erradas na secretaria, que brinca com as nossas vidas nesse momento de pandemia, e claramente aí as provas estão no portal da transparência. Eu também já averiguei, trazem aí corrupção, e desrespeito para a nossa classe. Essa é a nossa visão, a minha visão como professora da rede estadual, mediante o que está acontecendo. Então é um absurdo tremendo, porque a gente lutou, tirando do nosso bolso durante a pandemia, internet, celular, computador, a sobrecarga de trabalho, que gerou aí uma sobrecarga psicológica e física também nossa. Agora a gente está trabalhando de forma híbrida, mas continua essa sobrecarga com inúmeros desmandos, e agora esse kit que é tanto humilhante para os professores quanto para os alunos. Nós estamos carregando a educação do Amazonas nas costas, sem sermos reconhecidos e ainda sermos desrespeitados com esse kit que custou R$ 155 com uma agenda vencida. O que a gente faz com uma agenda vencida? Essa o meu questionamento com relação à educação no Amazonas. No ano passado, a Secretaria de Educação do Governo do Amazonas distribuiu máscaras para os alunos do estado, com um tamanho maior do que o normal, o que tornou um motivo de piada na internet. Ananda Chama, para o 18 horas. Eu vou destacar a fala da reportagem agora, que esse kit vem coroar a humilhação que o governo do estado, a gestão de Wilson Lima, tem para com os profissionais da educação, para toda a área de profissionais, toda a área de educação do estado do Amazonas. É lamentável o que essa gestão de Wilson Lima faz com dinheiro público. Imagina, pagar muito mais caro, nós ouvimos agora na reportagem, por produtos de baixa qualidade. Me lembrou o caso dos ventiladores pulmonares que foi comprado numa vinheria que, no fim das contas, nem serviam para o tratamento de pacientes com
com Covid-19. É uma gestão que está toda enrolada, denunciada por desvios de recursos na saúde, agora amplia, né, para esse superfaturamento na área da educação. E o que o deputado Dermilson Chagas, ele denuncia, é muito grave, sim, claro, agendas vencidas, agendas de 2020, o que se faz com uma agenda dessa? Vira um bloco de notas? Esse é o respeito, essa é a consideração, esse é o investimento que a área da educação merece do governo do estado? Bom, e fora falar, né, que é um contrato milionário, tá? De quase 20 milhões de reais, que se fossem bem aplicados, daria sim para atender aos professores e alunos com material de boa qualidade e aí sim contribuir para uma melhor qualidade no ensino. Olha, Karime, eu já disse várias vezes que a gente precisa realmente ter estômago para apresentar esse programa, porque nós fizemos várias denúncias, né? Desde o primeiro momento que se descobriu aí a compra de... Nem era ventiladores pulmonares. A gente fala respirador, como eram ventiladores pulmonares, em uma loja de vinho, ventilador pulmonar não servia para absolutamente nada. E o descaramento é tanto que isso está amplamente divulgado, está no portal da transparência, é assim que se descobre tudo, está lá. Para quem tá vendo? Para quem quiser investigar, quiser ver, tá lá. O que está vendo? Será que a nossa justiça não tem braço, não tem pulso mais mesmo? Mais de anos já acontecendo isso. E esse kit aí, desculpe a palavra, mas é tão vagabundo que já virou até motivo de deboche nas redes sociais. Distribuir agenda em 2021 de 2020 só tem um sentido, né? É evidente que eles estão beneficiando aí uma empresa que produziu, não conseguiu vender e agora estão desovando esse produto. Como você falou, vai servir de bloquinho de nota. Ou seja, é hora dos órgãos de controle, no caso, né, Ministério Público de Contas, entrar em ação. Mas entrar em ação. A gente não vê a ação desse povo. Investigar nos mínimos detalhes esse contrato milionário. Isso é preciso fazer imediatamente. É o mínimo que se espera, porque a denúncia tem fundamento. O sobrepreço está comprovado e alguém precisa ser responsabilizado por isso. Ou a gente vai ter que chamar a atenção do Ministério Público aqui, não é possível. Que feio, né? Mas a gente vive chamando a atenção do Ministério Público aqui porque parece que nada funciona no estado do Amazonas. A gente queria ver, sim, queria noticiar uma ação bela do Ministério Público de Contas, por exemplo, ou qualquer outro órgão de controle. Agora, essa não é a primeira vez. Vamos lembrar, na matéria também lembrou e citou da questão das máscaras que foram distribuídas pelo governo do estado do Amazonas. Foram caras, máscaras gigantes que viraram meme, chacota, reportagem nacional falando sobre o assunto. Era aluno fazendo top, era aluno fazendo touca, as máscaras gigantes. No fim das contas, não aconteceu nada, ninguém respondeu por aquele absurdo, pagaram as máscaras, depois disseram que iam trocar por outras máscaras e ficou por isso mesmo. Como você o governo falou, é blindado, o governo é blindado. Cadê os deputados? Acontece. Os deputados que deveriam investigar isso estão de braços dados com o governo. O que parece, Cid, que está acontecendo uma verdadeira farra de gastança do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro do contribuinte de forma irresponsável. Você está ouvindo 18 horas. O governo do Amazonas e a prefeitura divulgaram neste fim de semana que Manaus atingiu a marca de 1 milhão de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Em todo o estado já foram aplicadas 1.712.000 doses. Vale destacar que esse número é a soma de quem tomou a primeira dose e de quem já tomou as 2 doses. Pois é, a realidade é que até hoje, segundo o vacinômetro, 705.814 pessoas residentes aqui em Manaus tomaram a primeira dose dos imunizantes e apenas 309.645 tomaram a segunda dose da vacina, ou seja, apenas 309.645 pessoas estão realmente imunizadas. Exatamente, Cid, ou seja, apenas 12,48% da população do Amazonas está realmente totalmente imunizada contra a Covid-19. Os números ainda são baixos, muito baixos e preocupantes e podem causar uma falsa sensação de imunidade na população, como explica a repórter Nathalie Moraes. Foi amplamente divulgado neste fim de semana em Manaus
que atingimos a marca de 1 milhão de pessoas imunizadas contra o novo coronavírus só em Manaus. Mas, consultando o portal do vacinômetro, é possível observar que a Prefeitura de Manaus está somando a primeira e segunda dose dos imunizantes. A realidade é que até hoje, 705.814 manauaras tomaram a primeira dose e apenas 309.645 a segunda dose da vacina. Ou seja, 309.645 pessoas estão realmente imunizadas contra o novo coronavírus, o que corresponde a 12,48% da população. Para o epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, Gessen Orellana, a divulgação desses números cria uma falsa sensação de que estamos imunes na população, como uma verdadeira armadilha. Não é verdadeiro a afirmação de que 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, já foram vacinadas em Manaus. O que aconteceu em Manaus é que foram administradas mais de 1 milhão de doses, né? E isso não acontece em diferentes pessoas, 1 milhão de pessoas vacinadas, e sim 1 milhão de doses, né? Entre as quais apenas, né, algo próximo a 14% desses indivíduos, ou aproximadamente 305 manauaras, tomaram as 2 doses, ou seja, o esquema completo da vacina contra a Covid-19. E é isso que importa, né? Esse é o indicador que nós trabalhamos, né, para realmente termos uma indicação, uma informação mais precisa, mais segura, de que as pessoas de fato estão explorando o potencial máximo da vacina, né? Quem toma a primeira dose tem uma proteção parcial, mas não significa que está explorando, né, o potencial máximo da vacina. E é por isso que a gente costuma não olhar esses indicadores, né, de primeira dose, porque eles muitas vezes criam, né, uma falsa sensação de segurança, não apenas entre a população, mas entre os próprios trabalhadores de saúde, e isso pode ser uma armadilha, né, um verdadeiro tiro no pé para quem está tentando controlar a epidemia. Em dados gerais, em todo o estado, os números também preocupam, já que, segundo o portal da Vigilância em Saúde do Estado, 1.712.964 doses dos imunizantes foram aplicadas. Só que foram 1.187.832 da primeira dose e apenas 525.132 da segunda dose. E na zona rural do nosso estado, os números são ainda menores. É uma situação realmente muito preocupante, né? A gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas no estado do Amazonas e em Manaus vacinadas com a segunda dose, né? Menos de 15%, tanto para Manaus como para o estado do Amazonas. Isso tem uma particularidade ainda mais grave, né? Pouquíssimo divulgada pelo governo do estado do Amazonas e principalmente pelos 61 municípios do interior, que é o ocultado e muito provavelmente baixíssimo número de vacinados em populações da zona rural dos municípios do estado do Amazonas. Nesta segunda-feira, os postos de vacinação contra a Covid-19 não funcionaram em Manaus. Eles devem retomar as suas atividades de vacinação nesta terça-feira. Outro dado que preocupa são os números de faltosos. Segundo os registros da Secretaria Municipal de Saúde, das 197.092 pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac em Manaus, 7.835 ainda não retornaram para tomar a segunda dose do imunizante. Dos 482.864 que receberam o imunizante AstraZeneca, 8.069 já passaram dos 84 dias de intervalo para a segunda dose e não tomaram a vacina, totalizando 15.904 faltosos só em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. E neste domingo, o Ministério da Saúde enviou para o Amazonas mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Foram 94 mil doses da vacina AstraZeneca, que vão ser destinadas à segunda dose dos grupos prioritários e à complementação da vacinação da população ribeirinha.
Pois é, hoje nós acordamos com a notícia, né, de que os postos de vacinação contra a Covid-19 não funcionariam. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a suspensão do atendimento foi para consolidar os dados da vacinação. No sábado, a Prefeitura abriu 28 postos e antecipou para 34 anos a faixa etária da população a ser atendida. Exato. E a Prefeitura, né, ela ficou de anunciar ainda hoje um grupo de vacinação os próximos, as próximas faixas etárias. Bom, de acordo com a Prefeitura, a vacinação em Manaus vai ser retomada amanhã, na terça-feira. Estarão liberados grupos de 34 anos em diante, além dos remanescentes de outras fases da campanha. Ou seja, a galera, né, só a galera que já tinha sido, né, os grupos que já foram atendidos para a imunização, porque as pessoas de 33 anos ainda vão aguardar a próxima etapa, tá? Para baixar a idade, a Secretaria Municipal de Saúde está aguardando novas remessas, ou seja, essas remessas, e amanhã continua a vacinação das pessoas de 34 anos em diante, além daqueles grupos que já foram contemplados, as pessoas que precisam tomar a segunda dose. Aquelas 16 mil, é isso? Exatamente. Perfeito. Olha, só nesse mês de junho, Manaus aplicou 340.393 doses de imunizantes contra a Covid-19. Isso representa 33,5% de todas as doses utilizadas desde o início do calendário da vacinação aqui na cidade, que completou 5 meses no último sábado. Você está ouvindo 18 horas. E o bispo emérito do Alto Solimões, Dom Alcimar Magalhães, morreu na manhã deste domingo, vítima de uma parada cardíaca. Ele marcou sua trajetória pela defesa das causas da população indígena e ribeirinha. O corpo de Dom Alcimar será levado para o município de Tabatinga, onde será sepultado. Mais detalhes agora nós conferimos na reportagem de Júlia Gomes. O corpo de Dom Alcimar Calda Magalhães foi velado nesta segunda-feira na paróquia de São Sebastião, aqui na capital. O bispo emérito da Diocese do Alto Solimões, que tinha 81 anos, morreu na manhã do último domingo, 20 de junho, após sofrer uma parada cardíaca. A missa de corpo presente, presidida por Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, estava marcada para as 18 horas de hoje. Nesta terça-feira, o corpo do religioso segue para o município de Tabatinga, onde será sepultado. Segundo informações da Diocese do Alto Solimões, Dom Alcimar estava internado em um hospital particular aqui de Manaus desde o dia 29 de maio, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico. Por meio de uma publicação em redes sociais, o bispo da Diocese do Alto Solimões, Dom Adolfo Zon, comunicou o falecimento do antecessor. Dom Alcimar Magalhães era da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Amazonense, nascido no município de Benjamin Constant, ele foi nomeado bispo pelo Papa João Paulo II em 1981 para a Diocese de Carolina, no Maranhão. Em 1990, foi transferido para a então Prelazia do Alto Solimões, onde tomou posse naquele mesmo ano. Renunciou ao cargo por motivos de idade depois de 24 anos como bispo, sendo sucedido por Dom Adolfo Zon. O frei Paulo Xavier, pároco da Igreja de São Sebastião, lamentou a morte de Dom Alcimar Magalhães, que completaria 40 anos de ordenação episcopal em outubro deste ano. Ele ainda disse que Dom Alcimar era um homem de alma franciscana. Que o seu sonho seja o sonho de todos nós, de termos vida e abundância para todos, fortalecendo a luta para que o autossustento, a autoestima do nosso povo pudesse ser cada vez mais assumida e vivenciada. Nós perdemos aqui na Terra um grande homem e ganhamos no céu um homem de Deus. Lideranças indígenas também lamentaram a morte do bispo, que teve sua trajetória marcada pela dimensão social, ajudando a promover projetos a serviço de melhores condições de vida para as populações indígenas e ribeirinhas. Yura Marubo, liderança indígena do estado, falou com emoção do amigo e companheiro. Dom Alcimar, sem dúvida nenhuma,
deixará saudades e seus ensinamentos irão perpetuar por várias gerações. Quero deixar meu grande abraço à família e dizer que Dom Alcimar, acima de qualquer coisa, foi meu amigo, é amigo dos povos indígenas do Vale do Javari e, sem dúvida nenhuma, tem o nosso respeito de tudo que fez, pois foi o último religioso a entrar no Vale do Javari com a permissão dos povos indígenas. Descanse em paz, meu nobre amigo. Que seus ensinamentos ficarão gravados em nossos corações. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Já estão aqui em Manaus desde ontem, os 3 homens identificados como Marcelo da Silva Nunes, conhecido como jogador, Pedro da Silva de Carvalho, chamado de Pedrinho, e Sérgio Pereira Miranda, o Jurandir, que foram presos na sexta-feira pela Polícia Civil do Rio de Janeiro durante a Operação Coalizão pelo Bem. Eles são apontados como mandantes dos ataques criminosos ocorridos no Amazonas no início do mês de junho. Marcelo é cunhado do traficante Gelson Carnaúba e Pedro seria o responsável pela gerência financeira do grupo criminoso. Bom, e durante essa operação aqui em Manaus, o motorista Sérgio Monteiro, de 50 anos, foi morto dentro de casa pela polícia. Sérgio não era suspeito e nem alvo da operação, mas acabou sendo morto e a família acusa a polícia de agir de forma truculenta. Sérgio era pai de um dos acusados de participar dos ataques criminosos. E os agentes da Força Nacional de Segurança continuam em Manaus agindo para restaurar a ordem e garantir segurança à população depois dos ataques do início do mês. Eles devem ficar por 30 dias e, se for necessário, esse tempo vai ser prorrogado. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, Covid nas salas de aula. Unidades escolares da capital e do interior tiveram que suspender as atividades pela falta de estrutura e de higiene. Profissionais de educação testaram positivos para a Covid-19. Esse é o nosso assunto daqui a pouco aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora vamos saber a previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 43% e 88%. Em menos de um mês após a retomada das aulas presenciais, escolas da capital e do interior tiveram que suspender suas atividades pela falta de estrutura e higiene nas salas de aula. Pois é, exatamente isso, Cid Soares. Na última semana, aqui em Manaus, a Secretaria Municipal de Educação precisou suspender por tempo indeterminado as atividades em geral de uma escola na Zona Leste, depois que profissionais de educação testaram positivo para a Covid-19. Agora, a suspensão também aconteceu no interior do estado. Pelo menos 3 escolas do município de Maués suspenderam as atividades pela falta de segurança sanitária. Pois é, nós vamos saber mais detalhes sobre essa situação nas escolas do Amazonas, agora com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie. As aulas presenciais em todo o Amazonas foram retomadas no último dia 30 de maio. De lá para cá, inúmeras denúncias sobre os protocolos de higiene contra a Covid-19 e protestos foram realizados pelos sindicatos dos profissionais da educação. Na última semana, aqui em Manaus, a Escola Municipal Dr. Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro, no Mutirão, na Zona Leste, tiveram as aulas suspensas por tempo indeterminado após os professores testarem positivo para o novo coronavírus. Segundo a coordenadora geral do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, professora Elma Sampaio, as denúncias são frequentes. Infelizmente, o sindicato continua recebendo denúncias de casos de Covid entre professores e alunos desde que as aulas presenciais retornaram nas escolas da SEDUC e da CEMED. E o que fazem estas secretarias de educação? Geralmente, elas agem com desleixo, com descaso e, assim, permitem com que o vírus seja propagado na comunidade escolar. Não existe interesse dos secretários de educação em fazer a suspensão imediata das aulas no primeiro caso comprovado de Covid. Também não estão fazendo a quarentena e nem a testagem na comunidade escolar.
O que está acontecendo geralmente é afastar a pessoa que contraiu o Covid. Está sendo feita uma sanitização, que nós chamamos de sanitização meia boca, e no outro dia as aulas elas retornam normalmente como se nada tivesse acontecido. Agora, a suspensão também chega ao município de Maués, no interior do estado, onde uma liminar foi concedida pela primeira vara da comarca do município, determinando que o estado do Amazonas suspenda imediatamente o retorno às aulas presenciais em 3 escolas de Maués. O juiz observou que a situação demonstrada no relatório de visita apresentada pelo Ministério Público indica a submissão de alunos, professores, trabalhadores e familiares de alunos. Há um risco maior de contágio pelo vírus SARS-CoV-2 em razão da má execução da política pública e retorno gradual das atividades educacionais pelo governo do estado do Amazonas no município de Maués, especificamente nas escolas estaduais Clóvis Prado de Negreiros, professora Maria das Graças Nogueira e professora Santina Felizola. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, professora Ana Cristina Rodrigues, confirmou a suspensão no município. Infelizmente, nós constatamos que não é um caso do interior, realmente. Na capital, algumas escolas estão não só apenas sem as mínimas condições para funcionar, como estão apresentando casos de trabalhadores com Covid e até alunos. Mas, infelizmente, isso está sendo mantido em sigilo, o que não deveria acontecer, pois um caso de saúde pública deve ser do conhecimento de todos e essas aulas devem ser imediatamente suspensas. Portanto, é muito triste constatar que a saúde e que a vida não está sendo levada a sério da maneira que deveria. Agora, em um prazo de 15 dias, o Estado deverá comprovar a implantação do aparato e de rotinas necessárias ao cumprimento das medidas de retorno seguro às aulas da rede estadual de ensino público. Em caso de descumprimento da liminar, o juiz fixou uma multa diária de R$20 mil, com aviso de descumprimento das determinações, o que poderá ocasionar em uma fixação de multa pessoal ao governador Wilson Lima. No processo, foi designada ainda uma audiência de conciliação para o próximo dia 29 de junho. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bom, agora vamos saber o que aconteceu após o Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas denunciar 4 deputados estaduais que distribuíram cestas básicas com fotos deles estampadas nas sacolas, compradas com recursos repassados pelo governo do estado. A repórter Ananda Chama tem todos os detalhes. O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral fez uma denúncia ao Ministério Público do Estado, onde os deputados estaduais Adjunto Afonso, Saulo Viana, Cabo Maciel e Sinésio Campos estamparam suas fotos em cestas básicas compradas com recursos repassados pelo governo do Estado à Associação dos Deputados e Ex-Deputados do Amazonas. A verba procede de emendas parlamentares e as cestas básicas foram compradas para serem distribuídas às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social causada pela pandemia. Carlos Santiago, presidente do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção, fala sobre a denúncia. A representação do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção, que denuncia ao Ministério Público Estadual deputados que distribuíram ranchos comprados com dinheiro público e entregue aos pobres com suas fotos e nomes, ainda está na fase de despacho dentro do MP, aguardando a designação de uma promotoria para cuidar do caso. Assim que um promotor for escolhido para analisar a representação, o comitê vai solicitar uma audiência para expor detalhadamente o caso. Tentamos contato com o Ministério Público do Amazonas e não tivemos retorno. Ananda Chama para o 18 horas.
18 horas. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender as convocações de todos os governadores à CPI da pandemia do Senado Federal. Vamos agora direto a Brasília conversar com o nosso correspondente jornalista Carlos Eduardo Matos, que explica pra gente agora como é que fica essa situação. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, uma informação divulgada agora há pouco pela imprensa nacional. A ministra Rosa Weber decidiu suspender as convocações de governadores à CPI da pandemia do Senado. A decisão dela foi assinada hoje e é uma decisão individual e preliminar. Ela é relatora da ação que foi movida por 19 governadores de estados que são contra a convocação de chefes de poder executivo pela CPI do Senado. Além de decidir pela suspensão das convocações dos governadores, a ministra Rosa Weber também pediu ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, que marque de preferência ainda essa semana o julgamento em plenário desse recurso, movido pelos governadores contra a convocação pela CPI. E de acordo com a assessoria de imprensa do STF, o presidente Luiz Fux acolheu o pedido da ministra para que a análise da liminar seja julgado em plenário virtual entre os dias 24 e 25, ou seja, nessa quinta ou sexta-feira. Essa decisão, Karime e Cid, pode deixar o governador Wilson Lima em uma situação difícil, pois ele vinha ganhando tempo à base de recursos judiciais. A convocação dele para depor na CPI, que está a convocação dele ou não, né, para depor na CPI, está sob análise do STF, nas mãos da própria ministra Rosa Weber. Inclusive foi ela que beneficiou o governador com habeas corpus há 2 semanas, dando a ele o direito de não comparecer à CPI. E agora, hoje, nesse fim de semana, ela decidiu movimentar esse processo. Ela decidiu acionar a defesa do governador para que ela apresente um argumento contrário ao recurso que foi apresentado pelo Senado contra esse habeas corpus. E no despacho, ela também pede que a Procuradoria-Geral da República se manifeste no prazo de 5 dias. Ou seja, antes de tomar uma decisão, se convoca ou não o governador, ela queria ouvir primeiro a defesa e o Ministério Público. Mas agora, essa decisão que ela tomou nesse fim de semana, eu acho que vai suspender um pouco, vai parar, porque essa decisão que ela tomou hoje, agora à tarde, vai suspender todas as convocações, afinal de contas. O Senado Federal, apesar do impasse que havia pelo STF, o Senado estava agendando as convocações de governadores. Inclusive para o dia 26, agora desse mês, estava na lista a convocação do governador do estado do Pará, o Barbalho. Então, apesar, mesmo que o STF esteja nesse problema, nessa indecisão, no caso, nessa falta de entendimento entre eles, o Senado Federal, a CPI, estava tocando a vida. O presidente, o senador Omar Aziz, estava tocando os trabalhos. O que aconteceu agora? O presidente do Senado, o senador Omar Aziz, não vai poder mais convocar ninguém, nenhum governador. Inclusive o governador Wilson Lima. Porém, o que aperta nesse caso é o prazo. Ela conseguiu, e o presidente Luiz Fux acolheu, que esse caso, a convocação dos governadores, seja julgado em plenário agora na quinta ou na sexta. Ou seja, não dá mais para escapar. Se eles decidirem pela convocação e ainda assim pelo direito de ficar em silêncio para questões as quais eles possam se autoincriminar, ainda assim, a convocação pode acontecer até esse fim de semana e o governador Wilson Lima poderá ser chamado sim. Karime. Ok, e aquela pedido que a CPI da pandemia, os senadores tinham entrado também com recurso, tinham entrado também na justiça para pedir, mesmo assim, que o Wilson Lima fosse depor na CPI. Mexe, interfere de alguma coisa essa decisão da ministra? Será? O Senado Federal... Pois é. Agora, o que eu posso dizer para você é que essa decisão, que é monocrática, individual, como eu disse, da ministra Rosa Weber, meio que embaralhou, parou tudo no STF. Porque o STF os ministros não estavam se entendendo nem com relação
à convocação dos governadores e nem com relação à quebra de sigilos fiscais e telefônicos. Né, teve decisões favoráveis, inclusive hoje contra o Ernesto Araújo, que é o ex-chanceler brasileiro, teve decisões contra outros servidores do Senado, do governo federal, enfim. Esse impasse, essa falta de entendimento entre os senadores, eles decidiram o quê? Colocar a bola no chão e suspender até um julgamento em plenário, ou seja, todos os ministros vão analisar o mérito da questão. O que vinha acontecendo é que cada ministro vinha decidindo de forma monocrática, individual. E agora esse fator tem que ser decidido de forma em grupo para que a CPI possa dar prosseguimento. Ou seja, é importante que a CPI, que o STF coloque entendimento nessa questão para que a CPI dê prosseguimento a essa convocação de governadores, que é uma fase muito importante. E o Senado insiste na convocação do governador Wilson Lima. Exato, Karine. Por isso que eu perguntei. Então, tudo vai depender agora quinta-feira, que é quando eles vão decidir isso tudo. Tá tudo emperrado e vamos aguardar quinta-feira essa decisão. É isso, Carlos Eduardo? Exatamente. Vamos aguardar na sexta. Amanhã tem um depoimento do deputado federal Osmar Terra, que é gaúcho, é do PMDB, amigo do presidente Jair Bolsonaro. Amanhã promete ser uma sessão tensa, afinal de contas ele é deputado federal. Então ele vai discutir em igual nível ali com os senadores, com os outros parlamentares, inclusive do estado dele. Ele que é considerado uma espécie de mentor do gabinete paralelo do governo de Jair Bolsonaro, e inclusive influenciador da questão do tratamento precoce, da cloroquina, entre outros pontos. Então temos esse depoimento muito importante na terça-feira. Na quarta-feira tem outro depoimento, Maximiliano, ele é o responsável por um laboratório que vai ser questionado sobre contratos. E aí na quinta e na sexta-feira, muita expectativa com relação à decisão do STF, porque essa decisão é que vai dar o combustível necessário para a CPI seguir em frente. Karine e Cid. Muitíssimo obrigada pelas explicações. Muito obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, Carlos. Tchau. Conversamos ao vivo com o jornalista Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília, agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e daqui a pouco no 18 horas, fraude no WhatsApp. Todo cuidado é pouco para não cair no novo golpe virtual que está sendo praticado. É o grupo Pix de R$1 no Zap Zap. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. Agora vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 80%. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, começou hoje, vai até o dia 25, o Workshop Nacional sobre Tecnologia de Bioflocos na Amazônia, organizado pelo Grupo de Pesquisa Aquicultura do INPA, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Aquicultura da Universidade Newton Lins. O evento reúne cerca de 20 pesquisadores e profissionais de instituições do Brasil, México, Peru e empresas privadas. E para falar mais sobre esse evento internacional, vamos conversar agora com a coordenadora do workshop. Ela é pesquisadora titular da Coordenação de Tecnologia e Inovação do INPA, Elizabeth Guzmão. Muito boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, Karine, Cid, uma boa noite. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece. Então, o sistema de bioflocos é uma tecnologia alternativa e sustentável para a produção de peixes em alta escala, é isso? Explica pra gente melhor do que consiste, né? O que é exatamente isso? Então, a tecnologia de bioflocos, ela foi criada exatamente para que se possa desenvolver uma agricultura moderna, sustentável, sem afetar o meio ambiente. E o mais interessante é que é um sistema de alta produtividade, o que é muito importante para a nossa região, que nós temos ainda muita dificuldade para ter uma maior produção,
que possa atender o nosso mercado. Então, o INPE é pioneiro aqui com espécies nativas, e esse evento é um evento que vai reunir todos os maiores pesquisadores na área de bioflocos, tanto para camarões quanto para peixe. Então, é um evento muito importante para consolidar o grupo e para também fazer com que a gente possa ter uma parceria maior e desenvolva muito mais e mais rápido essa tecnologia para as nossas espécies nativas. E esse sistema, doutora, ainda é muito pouco utilizado aqui no Amazonas? Bom, esse sistema praticamente ele não é utilizado na Amazônia. Nós somos pioneiros ainda nas pesquisas experimentais, nós estamos na fase experimental, extremamente interessante, porque nós estamos trabalhando com algumas espécies que têm problema durante essa fase inicial da produção, que é exatamente na larvicultura, né, e nas primeiras fases de juvenil, né, durante a engorda e também a recria, e os nossos resultados têm mostrado um sistema bastante interessante para que a gente possa diminuir o canibalismo, que é algo muito grande dentro das espécies como matrichã, né? E isso é um dos grandes gargalos do setor, que não consegue ter uma oferta de alevinos para produzir mais essa espécie. Então, um dos focos da nossa pesquisa tem sido essa, e tem trazido resultados extremamente importantes. Eu acredito que no máximo mais um ano nós estaremos disponibilizando essa tecnologia para o setor produtivo aqui no estado do Amazonas e toda a região norte. Tá, agora as pessoas estão perguntando aqui exatamente sobre esse bioflocos, né? Que seria nada mais do que um recurso voltado para permitir que a água utilizada na piscicultura dure muito mais tempo do que o normal. Como é que funciona, doutora? Na realidade, você usa algumas técnicas onde há uma produção de bactérias. Essas bactérias são capazes de retirar os compostos mais tóxicos, e que no sistema convencional é o que faz com que não haja uma maior produtividade, porque você imagina como se fosse, vamos supor, numa bacia, e você coloca 10 peixes e vai produzir um material orgânico que vem através, né, esse material orgânico formado através das fezes, sobra de ração, outros materiais mortos, e que isso tudo vai gerar uma produção de substâncias tóxicas para aquele ambiente. Então, quanto mais você coloca animais naquele ambiente, mais aumenta essa matéria orgânica, que pode gerar produtos extremamente tóxicos. Já no sistema de bioflocos, as bactérias são capazes de retirar e se alimentar dessas substâncias, fazendo com que o sistema possa gerar ou produzir muito mais do que um sistema convencional, né? Só que existe toda uma técnica para que isso aconteça, e obviamente não é algo tão simples que eu posso dizer, é uma tecnologia que existe uma alta qualificação. E aí entra os programas de pós-graduação com formação de pessoal altamente qualificado, né? E isso tudo deve ser repassado para técnicos e produtores. Então, é uma cadeia de capacitação, onde há necessidade de maior formação. Então, nós estamos aqui iniciamos hoje com o mini curso, temos pessoas de todos os níveis, inclusive toda parte do Brasil. Isso é muito interessante, né, para ver o quanto que esse sistema é tão importante, tem atraído muitas pessoas. E então isso faz com que essa capacitação ela possa, enfim, fazer com que as pessoas tenham condições de atuar trabalhando com esse sistema. Então é um sistema totalmente fechado, né? Ele não pode ser utilizado várias vezes a produção, então você já diminui a questão do impacto, né, de efluentes na natureza, diferentes dos sistemas convencionais, que você tem que esvaziar os tanques, e todos aqueles efluentes eles são jogados em algum momento ou em rios ou em igarapés. Então, de alguma maneira, o sistema ele preserva o meio ambiente, que é extremamente importante para a nossa região. Sem dúvida alguma. Para finalizar, vamos ao serviço. Como é que é possível, como é que a gente pode participar, se a gente pode acompanhar de alguma forma, se ainda dá para se inscrever? Bom, a inscrição é gratuita, tá? Então, pode sim, qualquer pessoa pode participar desse evento. O minicurso, ele
finalizou hoje as inscrições, porque ele vai até amanhã. Então, o minicurso ele foi pago, né? E o evento não. O evento pode se inscrever até no dia, tá? Eu vou passar aqui o site, é o www.eventos.congress.me/Bioflocks, tá? Então, pode acessar esse site, lá tem aonde se inscrever e automaticamente a pessoa no dia ela pode ter acesso a todas as palestras, mesa redonda, apresentação de resumos científicos, que este ano, por ser online, vai ser diferenciada, vai ser um vídeo apresentando os resumos científicos e, portanto, toda a programação do evento, que vai até o dia 25. Tá ótimo, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Karine, eu que agradeço, e também estamos sempre à disposição, né, da sociedade para poder informar e poder convidá-los para ter essa interação que eu considero extremamente importante. Muitíssimo obrigada. Conversamos com a pesquisadora titular da Coordenação de Tecnologia e Inovação do INPA, Elizabeth Guzmão. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. 18 horas. Bom, e mesmo no meio da pandemia, né, as ocorrências de trânsito não deram trégua aqui no Amazonas. Pois é, Cid. E mesmo assim, a gente tem um índice alto e essa é a nossa reportagem. Nós vamos mostrar um balanço consolidado a respeito desse assunto na edição de amanhã do 18 horas. Perfeito. Vamos agora falar sobre o golpe que está acontecendo no WhatsApp. É o golpe do Grupo Pix de R$1. Vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Você com certeza já ouviu aquele ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois bem, ele se encaixa perfeitamente nessa história, ou melhor, nesse novo crime virtual, usando grupos de WhatsApp com a promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil. O golpe do Pix de R$1. Para isso, basta fazer um Pix, uma transferência instantânea no valor de R$1 para entrar no negócio, quer dizer, no grupo, e a partir daí recrutar novos participantes ao grupo, que também vão fazer o investimento de R$1. Aldo Evangelista, advogado em direito digital, explica que a prática promete uma renda semanal de até R$200. Mas lembrando que ele pode ocorrer através de outros aplicativos, não só o WhatsApp. O WhatsApp é um dos mensageiros mais utilizados no Brasil, mas pode ocorrer através do Telegram, do Sigma, algum outro que você utiliza, e de outros aplicativos também. E como ocorre? Você geralmente recebe algum anúncio, alguma propaganda por algum dos aplicativos que você pode aumentar a sua renda e ter ganhos básicos semanais de até R$100, R$200. Para isso, você deve entrar no grupo do WhatsApp, e para entrar nesse grupo você tem que fazer essa transferência de R$1 através de Pix. Mas todo cuidado é pouco. Isso consiste em um esquema de pirâmide, modelo de negócio não sustentável que funciona por meio da indicação desenfreada de novos membros, até que o esquema quebre. Prática considerada crime contra a economia popular aqui no Brasil, como explica o especialista. Esse aspecto da pirâmide, porque a forma é de atrair um número maior de pessoas, e no final, quando você não tiver mais ninguém para atrair, essa pirâmide ela não tem como seguir em frente, ou seja, você está enganando as pessoas, por isso da fraude. No Brasil é tido sim como crime, já um crime pela legislação 1521 de 1951, onde há a previsão de uma pena de 2 anos de prisão. E especificamente o WhatsApp já se manifestou que ele é totalmente contrário a isso, no sentido que ele não permite o uso do serviço do WhatsApp para fins ilícitos e não autorizados, e que também vai violar direito das pessoas e direito de terceiros. Ou seja, necessariamente o WhatsApp
a princípio não teria culpa nessa fraude, mas sim as pessoas que estão atraindo outras para essa pirâmide chamada de Pix de R$1 através do WhatsApp. Para não cometer crimes ou sair no prejuízo, recomenda-se desconfiar de qualquer tipo de marketing de rede em que o objetivo seja a captação de pessoas. A orientação é ter cuidado. E vale destacar também que se você já entrou nessa fraude e se você está atraindo outras pessoas, você deve levar em consideração que você também está incorrendo no crime por conta de você estar atraindo outras pessoas para essa fraude, para esse crime. E caso você já tenha sido vítima desse Pix de R$1, através do WhatsApp, através dessa fraude, a orientação é você procurar a delegacia e fazer um boletim de ocorrência e denunciar todas as pessoas que ofereceram para você que você caiu, ou porventura que você encontra a divulgação em algum local, você pode entrar em contato também e informar que tais pessoas em algum aplicativo está oferecendo essa fraude, tá bom? E além do mais, também procurar um advogado especialista em direito digital. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7h03. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador do Amazonas e o prefeito de Manaus voltaram a usar a vacinação para promoção pessoal neste fim de semana. Já chamamos a atenção aqui dos órgãos de controle e do Estado. A lei proíbe a promoção pessoal dos gestores com recursos públicos. E eles deveriam ser processados por causa disso. Ainda mais quando a promoção pessoal descamba para propaganda enganosa. O governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida sequer deveriam se vangloriar quando menos de 15% da população recebeu a segunda dose. Falamos em segunda dose, pois é só com ela que as pessoas podem ser consideradas vacinadas. Até agora, apesar da propaganda, só um pouco mais de 525 mil pessoas em todo o Amazonas receberam a segunda dose. Isso inclui os 309 mil aqui de Manaus. Em ambos os casos, menos de 13% da população total foi vacinada. Isto é, menos de 2 de cada 10 pessoas. É muito pouco para sair comemorando e fazendo propaganda enganosa. 18 horas. E assim encerramos a edição de hoje do 18 horas, começando a semana. Obrigada pela sua companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, até amanhã. Um beijo para você, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.